Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês aqui mais um tutorial ensinando a programar. E hoje vocês vão entender aí como que esse robô aqui que está rodando foi desenvolvido exatamente. Cara, esse robô aqui, pessoal, ele segue os principais players do mercado. Você define esses players pela ID, tá? Vocês vão entender como que é feito essa leitura. A gente também tem aí separado por grupos de estrangeiros, o grupo dos bancos, pessoas físicas. Então, cara, ficou uma programação assim complexa, beleza? Porque não tem como, né, pessoal? É muita informação, vocês vão ver. Você precisa tratar determinadas informações para chegar em um resultado final, tá? Então, por isso que a programação acaba ficando complexa. Olha, já deixa o seu like aí, cara, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo, beleza? Faça parte do nosso grupo no Telegram, lá a gente tem o top de conta real, pessoal utilizando alguns dos robôs, ou às vezes robôs que eles pegaram aqui e desenvolveram as próprias ideias. Então é bem bacana isso aí. Tem um grupo de teste, tem um tópico lá, repositório de códigos, então bem bacana, beleza? Então pessoal, olha só, esse robô ele não tem nenhum indicador, então definitivamente a única coisa que ele faz é identificar aqui, ó, número de contratos. É feito uma conversão, porque a gente não tem esse valor assim que a gente pega lá a função, né? Então é preciso tratar essa informação aqui para que ela se torne para a gente aqui o número de contratos, que é o que interessa para nós. Vou deixar aqui bem claro também de antemão, essa funcionalidade ela só está disponível na versão Ultra, tá? Então ou você tem o Profit Ultra ou você contrata lá o Pack Ultra, tá? Você vai conseguir utilizar esse robô, tá certo, pessoal? Então vamos entender aqui como é que esse cara foi programado. Deixa eu parar aqui, a gente vai vir aqui em estratégias, editor de estratégias. Então o meu aqui no caso já está aberto, o seu vai abrir nessa tela aqui, ó, você vai apagar e vai começar a digitar aí a partir da primeira linha, tá? Pessoal, a programação está complexa, como eu disse, digita com calma, vai na manha com tranquilidade, tá? Isso tudo aqui eu não faria, tá? Porque é muita coisa e aqui é só comentário, beleza? E não tem muito sentido você copiar, a menos que você queira, tá? Então eu vou parar um pouquinho aqui, ó, pausa o vídeo aí, beleza? Copia a partir daqui e aí eu já vou vir aqui para essa parte de baixo, você pausa o vídeo novamente e copia essas informações aqui, como vocês estão vendo, eu vou voltar de novo aqui, tá? São as IDs que a gente utilizou dos players, beleza? Então a gente colocou essas IDs aqui, tá? Que é como se fosse um comentário, só um mapa, né? Para a gente saber qual player que a gente está utilizando lá embaixo dentro da estrutura do código, beleza? Então aqui eu já vou vir para a primeira linha aqui, a partir de onde o código se inicia, que é na linha 49, tá? Os inputs, tá? Então é tudo aquilo que o usuário vai conseguir parametrizar. Tá? Aqui apenas um comentário. Quem já acompanhou vídeos anteriores já sabe o que é isso aqui. É apenas um comentário informativo, tá ali com o nome do robô bonitinho. Aqui a mesma coisa na linha 52, configurações básicas. Então vamos lá. A partir da linha 53 a gente controla os horários de início e fim, tá? 55 o horário de zeragem, beleza? E aqui, pessoal, a gente escolhe se quer operar com ordem limite ou não. Se deixar marcado como não, o robô vai entrar a mercado. Se você marcar a ordem limite, você vai poder alterar alguns parâmetros, como retração. Então, por exemplo, o robô vai posicionar a entrada, sei lá, fechou o candle, ele vai colocar a ordem ou no fechamento, ou, sei lá, 25 pontos atrás do preço. Se você quiser que ele coloque no fechamento, a retração você vai deixar em 0, obviamente. Ele vai enviar uma ordem limite no fechamento. Ah, quero que seja 25 pontos atrás, então você vai marcar aqui, beleza? E aí aqui embaixo você define o ponto, tá? Aonde essa entrada vai ser posicionada. É no fechamento mesmo? Então você vai deixar fechamento. Vocês vão perceber que lá no input, quando você clicar nessa opção, ele vai te mostrar lá máxima, mínima, abertura. Então você vai poder escolher, tá? Qual o ponto aonde o robô vai entrar, beleza? Aqui, pessoal, é o período. Ah, eu quero que ele entre na mínima do candle anterior, na máxima, enfim, você vai definir isso aí, beleza? Então isso aqui ficou bem bacana, tá? Mas aqui, lembrando, é só para ordem limite, tá? Se você deixar marcado como falso, ele vai entrar no mercado e aí nada dessas opções aqui vai fazer sentido, então nem funciona, né? Porque ele vai entrar no mercado, obviamente. Beleza? Então aqui você controla a retração, aqui o ponto e aqui o período. Qual candle que ele vai entrar? No candle anterior? No candle posterior, né? Ou 2 candles atrás, 3, você vai definir o período. Beleza? Aqui a gente controla o número de contratos, tá? Função bem tranquila e bem básica, né? A gente utiliza na maioria dos robôs. Aqui o número de níveis. Nessa programação aqui, pessoal, eu preciso deixar uma coisa bem clara também, tá? Essa quantidade de níveis, se
se você for trabalhar com um contrato, beleza, se eu colocar aqui com 20, ele vai entrar até 20. Mas se você estiver rodando com 2 contratos, tá? E você deixar aqui 20, por exemplo, não vai funcionar. Tá? Porque 20, ele vai entender que você só está com 20 contratos. Mas se você entrar com 2 aqui, por 20 contratos, ele vai totalizar um total de 40. Então você vai ter que aumentar aqui o limite. Tá? Você vai limitar o número de contratos lá na automação. E eu vou mostrar isso aí para vocês. Vocês vão entender, é bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Tá? Aqui é o alvo, tá? O alvo em ticks, é o que está configurado para esse robô. 10 ticks, tá? E aqui o alvo final, se você for fazer parciais. Como assim, Sérgio? Cara, aqui embaixo a gente tem as opções médio para frente e saída como parciais. Se vocês observarem, está marcado, por exemplo, saída parcial como falso. Então esse robô, tá? No padrão aqui, ele posiciona um único alvo, tá? A partir do momento que você coloca parciais, ele vai fazer as parciais. Para isso que serve o alvo final aqui da operação, tá? Porque se ele vai fazer parcial, pessoal, ele vai utilizar o quê? O alvo que é de 10 ticks, então ele vai fazer parciais de 10 ticks e o alvo final dele vai ser de 200 ticks, entenderam? Bem tranquilo, né? Então aqui, se eu deixo marcado como não, ele sai somente com o nosso alvo final aqui, e aí você vai ter que ajustar aqui esse alvo, né? E se for saída única, você vai deixar um alvo mais, beleza? Distância da grade, pessoal, então a cada 10 ticks esse robô ele vai posicionar, tá? Uma nova reentrada. Aqui é o stop da operação e o offset. Tá? Recomendado para mini índice 100 pontos, beleza? Bom, aqui a gente pode colocar a opção de reentradas no mesmo candle. Então, se você quiser que o robô faça mais de uma entrada no mesmo candle, você marca como true, beleza? Vai ser verdadeiro no caso lá na automação, na configuração, sim ou não, né? Caso você não queira, deixa marcado como não, tá? Então ele vai esperar sempre o próximo candle para fazer uma nova entrada. Ele nunca vai entrar no mesmo candle, mesmo que você esteja rodando tique a tique. Opção de médio para frente, o pessoal, a maioria já conhece. Para você que ainda não sabe, deixa eu ver aqui, ó, vamos soltar para ver se a gente consegue ver. Seria legal se o preço corrigisse aqui, ó, a gente já ia entender isso aqui na prática, tá? Médio para frente, pessoal, enquanto ele estiver acima do preço, ó, ele vai seguindo, tá vendo? Ele vai ficando atrás do preço aqui, beleza? Isso é o médio para frente. Então, enquanto a gente entende ali a programação, a gente já vê aqui o que é essa funcionalidade de médio para frente, que o pessoal às vezes tem dúvida, né? Se esse candle fechar aqui acima, ele já vai arrastar mais próximo ali do preço, tá? Ó, ele não foi, tá, pessoal? Então, vamos voltar lá para a programação, mas basicamente é isso. Então, ele vai seguindo o preço. O intuito é que ele coloque o contrato ali mais rápido, beleza? Mas isso também vai deixar o robô mais agressivo, beleza? Então a opção aqui tá médio para frente, beleza? Saída parciais a gente explicou para vocês ainda agora, e aí a gente vem para a parte de filtro, né? Então se você quiser, além de seguir a força dos players, né, número de contrato, você pode definir um filtro. Ah, eu quero que só entre se estiver acima da, sei lá, acima da VWAP, né, ou acima das médias móveis, do Hilo Activator. E também, tá, como a gente está aqui no Profit da versão Ultra, você também vai poder escolher aqui, tá, o Volumetric Price como filtro. Exatamente. Então aqui, pessoal, ele tem uma distância de 150 pontos, tá? Se baseando no gráfico de 5 minutos. O Volumetric Price, pessoal, ele vai retornar para nós o ponto do dia aí onde teve mais negociações, mais volume, o maior volume. Então tem uma função dentro do código aqui que vocês vão ver, onde ele pega ali o highest volume. Tá? Highest significa o maior, tá, pessoal? Então, o maior volume do dia. Geralmente é onde o preço bate e volta, né? Então, não é uma regra, não é sempre. Às vezes ele pode romper, tá? Mas aqui é um filtro para ele não operar quando estiver próximo a essas regiões. Beleza? Aqui é um valor aleatório, 150 pontos, tá? Se baseando aí no Volumetric Price de 5 minutos, beleza? E aí, como eu falei, aqui são os filtros. Você pode utilizar a média móvel, tá? O Hilo ou a VWAP. Beleza? E se quiser utilizar os três juntos também funciona, tá? Bom, aqui a gente já tem a função de reversão. Então, se você quiser reverter quando algum player fizer a virada de mão, você marca essa opção e ele vai fazer a inversão da posição, tá? E aqui a gente define a ID desse player. Nesse caso aqui está definido 008, que é aí a ID da UBS.
tá? Bom, aqui embaixo a gente define quais são os players que a gente vai seguir personalizados e lá embaixo a gente tem os grupos, tá? Então se eu marcar aqui, pessoal, players custom, tá? Eu preciso que todos os outros players aqui embaixo estejam desmarcados, tá? Então é feita uma verificação, porque de repente eu posso me esquecer, tá? Eu posso habilitar para ele pegar aqui algum player customizado, que eu vou definir aqui a ID dele, e deixar habilitado ao mesmo tempo aqui embaixo, tá, os grupos especiais. Então você não consegue operar os dois ao mesmo tempo. Ou você opera a favor do player custom que você definiu, ou você vai operar a favor dos grupos aqui. Beleza? Então isso aqui é para prevenir que dê algum problema, tá? Então dentro do código tem uma lógica, um ou outro. Os dois juntos não funcionam. Beleza? Então aqui, ó, vocês vão perceber que a gente tem, ó, contratos Play 1 significa Play 1, né? Buy, ou seja, de compra, beleza? E contratos Play 1 da venda, né? E a mesma coisa aqui, a gente tem até 5 campos para você preencher. Então até 5 players você vai poder utilizar aí em players custom, players personalizados, beleza? Vamos ajustar aqui. E aí aqui, pessoal, são os grupos, né? Muita gente fala desses grupos. O pessoal que gosta de utilizar planilha quântica já conhece esses caras aqui. Então, grupo de estrangeiros, pessoal, é um determinado grupo ali, um conjunto de players, tá? Que o pessoal fala bastante que eles são estrangeiros, né? Operam com capital estrangeiro e tem bastante influência no mercado, tá? Aqui são os principais bancos, então, grupo de banco e pessoas físicas, tá? Que geralmente estão sempre contra o mercado. Então, se vocês notarem, ó, a favor os 3 grupos e contra. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, operar a favor dos estrangeiros, tá? A favor dos bancos e contra as pessoas físicas. Entenderam? O raciocínio é esse aí, beleza? Então você pode escolher aqui, tá? Se você quer operar a favor ou contra esses caras aqui, beleza? Aqui embaixo você define, né, o número de contratos desses players, tá? Então aqui, pessoal, a gente deixa aqui, ó, sempre se atentar a isso, tá? Porque esses valores aqui precisam estar negativos, tá? E em cima é o da compra, você não coloca o sinal de menos, né? E quando você for determinar aqui, ó, o da venda, você deixa o sinal de menos, beleza? Bom, pessoal, então a gente tem aqui, chegamos na parte das variáveis, tá? Então o campo de variáveis, para quem não sabe, é onde a gente determina nomes aleatórios que a gente vai escolher, né? Precisa ser nomes intuitivos, tá, pessoal? Não adianta querer inventar, colocar nome esquisito, porque vai ser difícil de você identificar dentro do robô e ficar mais propício ao erro. Então seja bem intuitivo, tá? Então perceba, olha, VWAP, tá? Que é o do Volumetric Price, MM, que são das médias, VHILO, que é o do Hilo, VWAP, né? Order Point, enfim, os demais aqui, tá? Então essas são as variáveis que a gente utiliza, beleza? Você vai pegar aqui todas elas, copia com tranquilidade, tá, pessoal? Então, como eu disse, esse robô é extremamente detalhado, tá? Então tem que ter muita paciência para copiar aí, tá? Vai pausando as telas, vai copiando, tá? A gente vai falar agora a partir do início do robô, tá? Então a gente já passou aqui, essas são as variáveis que vão ser utilizadas, tá? Dentro da estrutura, beleza? E aqui na linha 167 a gente dá início ao robô. Então olha só, se vocês perceberem aqui, ó, 169, a gente tem um comentário, 0 as variáveis de execução. Então aqui a gente verifica se somos diferentes do dia anterior para o dia atual. Ele vai verificar o primeiro tick do dia, tá? E se tivermos o primeiro tick do dia, ele zera as variáveis, tá? E a gente também armazena aqui o Min Price Increment, que é o menor tick do ativo, beleza? Então aqui, tá? E agora a gente vem aqui, ó, onde é a principal, uma das principais partes do robô, que é onde a gente de fato pega aí a função que vai nos retornar o número de contratos, tá, pessoal? Então olha só, aqui a gente tem o grupo de estrangeiros, tá? Então Ativa, BGC, tá? BTG, Bradesco, enfim, beleza? Até a UBS aqui, então 21 players compõem aí no grupo que a gente montou, esse grupo de estrangeiros, tá? Eles juntos vão dar um determinado valor que você vai definir lá dentro da input, né? Seja contratos de compra ou de venda, beleza? Bom, e aí, pessoal, é a função Balance Agent, tá? Essa função aqui, ó, deixa eu colocar o mouse em cima, ó, retorna o saldo filtrado pelo agente, tá? Então, agente são os players, beleza? Então, aqui você determina o número, tá? E aqui o valor 0, porque a gente quer o volume, tá certo? E aí a gente utiliza essa função. Tá? Aqui são o grupo dos bancos, tá? Vocês vão perceber que tem alguns players que estão aqui na lista anterior, beleza? Porque eles compõem também esses grupos, tá? Então, grupo de bancos do 22 ali até a ID P34,
tá? Já aqui, pessoal, são as pessoas físicas, então Clear, Modal, Rico e XP. Já tem, são 4 grupos, tá? Que vão definir esses players, tá? E aqui, na maioria das vezes, como eu falei para vocês, esses caras aqui estão contra o mercado. Não é uma regra, mas é algo a se observar, tá? Pessoal aí que gosta de operar com fluxo, já está acostumado com isso e sabe que acontece bastante, é uma coisa aí bem interessante para você estar analisando, tá? E nesse robô aqui pode fazer a diferença, tá? Bom, aqui são os players custom, então são as mesmas funções, só que aqui é de acordo com o player que você vai definir lá dentro da input, tá? Você retornar aqui e aí ele vai obter as mesmas informações utilizando a função BLSAgem, tá? Então aqui, ó, do 39 até o 44 são os players custom, beleza? E aí, pessoal, em seguida é onde começa a brincadeira, que a gente faz a conversão para obter esses valores em número de contratos. Então, desde o VVOL, tá, até o número 21, ele vai pegar a ID do P1, tá, e vai dividir pelo fechamento do mini índice e dividir por 0,2 ali, tá, que seria ali por volta de o percentual, né, lá do índice cheio, para nos retornar exatamente o número de contratos do player que você está requisitando essa informação, beleza? Então, dos estrangeiros, tá, é feito esse cálculo, então a ID dividida por fechamento, tá, aqui isolado e dividido por 0,2, beleza? Dos bancos é o mesmo cálculo, pessoas físicas também e do players custom também, tá? Bom, pessoal, então deixa eu só voltar aqui para você, então vai pausando aí as informações, tá? Vamos começar aqui do início novamente. Eu tô fazendo isso, pessoal, porque o robô é extremamente complexo, como vocês estão vendo, tá? Vamos lá. Então precisa de muita atenção, muita paciência, não adianta você querer correr, tá? Porque senão você vai acabar se frustrando aí, né? Porque precisa de muita paciência, né? É muito detalhe, tá certo? Então copia com tranquilidade que dá certo, tá? E aqui a gente já inicia a parte dos critérios, tá, pessoal? Então olha só, na linha 300, estrangeiros, traços comprados e vendidos, tá? Então aqui de antemão a gente tinha feito toda uma lógica que ficou ainda mais complexa para ele separar o negativo do positivo, tá? Só que acabou ficando complexo demais. Então a gente está utilizando simplesmente aqui, tomando todos os valores e aí dentro do critério a gente define, tá, se a gente quer esse valor abaixo ou acima de 0, tá? Então aqui o grupo de estrangeiros está fazendo aqui toda a soma, tá, dos 21, beleza? Que compõe esse grupo. Aqui é o grupo dos bancos, é o mesmo cálculo que estamos fazendo e no das pessoas físicas, tá? Posteriormente é definido, pessoal, aqui, ó, o cálculo de indicadores, tá? Então a gente tem ali, ó, o cálculo da média móvel, o cálculo do Hilo, da VWAP, tá? E do VAP, né, do Volumetric Price, beleza? Tá pegando ali, ó, no formato each minute, tá? Para retornar para nós aí, beleza? Esse time VAP é aqueles 5 minutos que está lá dentro da input, tá? Então você vai controlar o time. Ah, quero pegar do 15, do 1 minuto, você é quem vai definir isso aí, beleza? A gente ajusta aqui e aí, pessoal, a gente define aqui, ó, os filtros, tá? Então é feito todo esse laço aqui para verificar qual o tipo de filtro que o usuário selecionou lá em cima. Então ele pode selecionar um com o outro, né, ou todos os três juntos. Então aqui, pessoal, ó, já fica um bloco enorme, né, só para fazer toda essa verificação. Qual o filtro que eu estou selecionando, beleza? Então aqui você pode selecionar de maneira individual, pode selecionar os três juntos e ele também vai funcionar. Então a gente pega aqui a variável filtro C e filtro V para armazenar esses critérios de filtro, caso o usuário escolha algum deles. Então, média móvel, Hilo, VWAP, ó, Hilo mais médias móveis, VWAP mais médias móveis, VWAP mais o Hilo Activator, tá? E todos os filtros, beleza? Aqui, pessoal, na linha 373, a gente começa a fazer o nosso critério de entrada, tá? Então, aqui, tá, no Players Custom, é definido. Então, aqui pode ser um ou outro, porque a gente pode colocar, por exemplo, a primeira ID, né, lá do Player 1, e a gente pode deixar os outros como 0. Tá? Então, se você não quiser que seja 5 players, que é o limite, né, de players custom, você coloca apenas uma ID e aí ele vai entrar só a favor daquele player ali, beleza? Então, aqui são as verificações para a gente ver o que está habilitado. Então, para que funcione os players custom, eu tenho que habilitar ele, obviamente, e os demais aqui, ó, precisam estar desabilitados, tá? E aí a gente vai para os próximos, fazendo as verificações. Então, ó, aqui é a favor dos estrangeiros, tá? Aqui vai ser a favor dos bancos, né? Ó, a favor das pessoas físicas, caso queira, né? A favor dos estrangeiros e dos bancos, tá? A favor dos estrangeiros mais as pessoas físicas, a favor dos bancos mais pessoas físicas, contra os estrangeiros e a favor dos bancos,
tá? Contra estrangeiros, mais a favor das pessoas físicas. Contra os bancos e a favor dos estrangeiros. A favor dos bancos e estrangeiros, mais contra pessoas físicas, tá? A favor dos estrangeiros, pessoas físicas, mais contra os bancos, beleza? E aí, se vocês verem aqui, pessoal, a gente está fazendo a verificação em todos esses aqui que a gente está falando, lá pelo input, tá vendo? Então, pessoas físicas, contratos, que é o que está definido no cálculo. Aqui em cima, onde a gente está somando todas as informações, tá? É o que a gente vai definir lá dentro da input, né? O número de contratos. Então, atingir o número de contratos que você definiu, ele vai entrar no trade, tá? Então, vamos lá, passando mais uma vez esse bloco aqui, agora a gente vai até o final, tá? Ó, partilha a linha 389, beleza? Vamos até a 415 ali mais ou menos, tá? Viemos aqui, ó, até a linha 438, depois da 461 para frente. E aí você vai pegando todos os trechos aqui, pessoal, vai copiando aí o código com tranquilidade, tá? Requer bastante atenção, é um código bem complexo, né? Então precisa disso, deixa eu só ajustar essa barra aqui, beleza. Então a gente vai descer aqui novamente, ó, porque o código ainda não terminou, tá? Ainda tem mais partes aí para vocês verem. E no fim, pessoal, a gente mostra todo o código novamente aí, tá? E aqui a gente já chega no final dessa parte de critérios, tá? Então aqui, ó, a favor estrangeiros e contra pessoas físicas, tá? Bom, a partir da linha 534 é a parte da inversão, tá? Então o player que você definir lá dentro do input, tá? Para fazer a inversão da posição, tá? Ele está verificando aqui, olha, reversão de compra. Então, se o volume desse player, se o número de contratos dele era negativo e ficou positivo, ele vai reverter a mão para a compra, se eu estiver na venda, né? E aqui vai ser o contrário, reversão da venda. Então, se ele estava positivo e o número de contratos ficou negativo, ele reverte para a venda, beleza? Aqui a gente está armazenando o número de contratos. E se vocês observarem, logo em seguida a gente começa com essa estrutura que já foi utilizada algumas vezes aqui no canal, tá? A gente utilizou esse robô lá no semiautomático, né? No médio para frente, no robô do Hilo, né? Então é uma estrutura aí bem bacana, tá? Que permite a gente trabalhar com parciais, saída única, médio para frente, ficou sensacional, tá? Bom, pessoal, aqui para quem já conhece essa estrutura, já vai identificar de primeira, esse não é aquele, esse aqui, pessoal, é o mesmo código que foi utilizado aí recentemente, tá? Se eu não me engano, no domingo antepassado, né, a gente utilizou essa estrutura aqui, tá? E aqui, nesse bloco aqui, olha, a partir da linha 546, é onde a gente faz aquela jogada para fazer com que esse médio se torne um médio móvel, tá? Então, se o usuário habilitar aqui, olha, médio para frente, o robô ele vai fazer o médio para frente, tá? Aonde? No fechamento, beleza? No entanto, ele precisa seguir os critérios. Então, a buy position precisa ser maior do que contrato, fechamento acima do buy price. Não faz sentido fazer médio para frente com o preço trabalhando atrás do preço, tá? Então, somente se ele for acima do nosso ponto de entrada é que ele vai fazer aí esse médio para frente. E se você habilitar aqui a posição, tá? Lá dentro do input para ele fazer isso, beleza? Aqui, a gente faz isso, pessoal, por quê? Porque olha só, o RAS Position ele só é atualizado uma vez. Então, nesse caso, ele não vai atualizar a flag o tempo inteiro. A flag é o nosso ponto de entrada. Agora, quando a gente está posicionado, tá? Essa flag é atualizada constantemente. Então, a grande sacada para que você tenha um médio para frente é você armazenar a flag exatamente dentro desse laço aqui, beleza? E aí, aqui ele tem end, else, ou seja, se não, tá? Então, fim, se não, se entra no RAS Position para poder fazer a execução. Tá, então ele fica trabalhando nesse laço aqui, beleza? Bom, então verifica se não estamos posicionados, se a gente está dentro do horário de início e abaixo do horário final, armazena o nosso ponto de entrada e faz toda a verificação. Verifica se o usuário está utilizando o Order Limit ou não, se ele está utilizando a distância da VWAP, verifica a distância da Volumetric Price, tá? Ele também verifica se você habilitou reentradas no mesmo candle, verifica aqui, tá? Se o nosso contador de candle é diferente do contador, é maior do contador atual, para que ele não faça entrada no mesmo candle, tá? Essa variável VCount Candle, ela foi armazenada, pessoal, aqui, ó. Então a gente verifica se a Buy Position ou a Sell Position é maior do que 0, então ele armazena, tá, o contador de candle, tá? Porque o atual sempre vai ser maior do que o anterior, beleza? Então essa é a grande sacada para que a gente não entre duas vezes no mesmo candle. Isso pode ser um problema dependendo do seu operacional. Então esse filtro aqui ele vai te ajudar. Às vezes ele deu um critério e aí se você está rodando um ticket, ele vai lá e poxa, ele joga a ordem de novo. Aí você acaba ficando mal posicionado e aí dá ruim.
tá? Então é por isso que a gente utilizou essa lógica aqui, né, para que ele não entre duas vezes no mesmo candle, caso o usuário não queira, beleza? Então se compra e não estivermos com o filtro habilitado, ele entra na posição, ou se a gente estiver com o filtro, ele também entra. Então você pode entrar das duas formas aí, tá? Com ou sem o filtro, beleza? Aqui é o tipo de ordem limite, beleza? Aqui é o ponto, tá, de entrada que você vai definir. Lembra que a gente falou lá no input que você define quando é ordem limite, se você quer na máxima, na mínima, no fechamento, pode colocar retração para o preço pegar a ordem limite, fica a teu critério aí, você consegue definir isso, tá? E aqui abaixo é o da venda, a mesma coisa, sell short limit, posição limite da venda, tá? Você consegue definir aqui. Bom, pessoal, aqui é a parte de ordens a mercado. Não temos essa função, porque ele vai entrar no mercado, né? E aí ele faz toda a verificação, tá? Para a gente poder fazer a entrada na posição aí, de compra e de venda. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai lá para a parte do médio. O médio é bem tranquilo aqui, na linha 5, 7, 8, tá? Então ele verifica aqui se a buy position é maior do que o número de contratos, tá? E se a buy position é menor do que o número de níveis. Beleza? Médio da compra, tá? Então tá aqui, ó, SBOT. Se eu estiver comprado, a gente entra no laço aqui para fazer a verificação, tá? Então aqui é a parte do médio da compra. Ele envia onde? Entre dividido pelo número de contratos, tá? É o multiplicador para ele ir reposicionando as entradas de acordo com o quê? Com a distância que está definida lá no input. Lembra que eu falei para vocês? A cada 10 ticks ele vai fazer uma reentrada. Tá? Então é a distância que está sendo controlada pelo usuário, beleza? A flag é o ponto de entrada, então é o fechamento que vai ser utilizado para atualizar constantemente se a opção médio para móvel médio para frente, médio móvel, né, estiver habilitado ou não, tá? A partir desse ponto da flag, né, que está armazenada, beleza? E aí ele verifica, não estou vendido, então ele envia uma buy limit. Aqui embaixo, não estou comprado, então envia uma sell short limit, beleza, pessoal? Então o laço aqui do médio do robô, tá? E aqui, como eu falei para vocês, é aquela sacada que a gente teve aí para fazer com que o robô não entre duas vezes no mesmo candle, tá? Linha 598, a gente começa a falar da gestão do robô. Então, se eu estiver comprado, né? Então, início, entres, tá? É praticamente a mesma informação que a gente tem ali em cima, ó. Tá? A divisão, né? Para que a gente tenha aí o reposicionamento das parciais, beleza? Então utiliza a função for vCounter, tá? Então o vCounter ele vai armazenar esses valores aqui. Então isso aqui, pessoal, é como se fosse um contador. Então ele vai do número 1 até vEntres, que é o número de posição ali de contratos que você definiu dentro da input, tá? E aí ele chega aqui. Então saídas com parciais está habilitado? Se estiver, ele vai colocar as parciais. Caso não esteja, ele só vai colocar o alvo final. Lembra que eu falei para vocês? Se você não for utilizar saída com parcial, você vai definir um alvo para a operação utilizando o alvo final que está lá no input. Bem tranquilo, né? Bom, aqui, pessoal, é a saída da operação. Então o stop, caso o preço comece a negativar, ele vai ficar posicionado lá de acordo com o tamanho do stop definido no input pelo usuário, tá? Ele envia a nossa ordem stop aí de segurança, tá? Aqui é a reversão. Então, se inverter posição for verdadeiro, ele vai verificar se a ID P44, que é a ID do player de reversão, está abaixo de 0, tá? Então, se estiver abaixo de 0, ele reverte a mão aí. Beleza? Aqui, pessoal, esse inverter posição é o que está definido lá no input, tá? Se estiver marcado como não, ele vai ignorar, beleza? Então, a gestão da venda, então, gestão de venda aí, a mesma coisa. Então, sold significa estou vendido? Se sim, então início, e aí ele faz toda a verificação, armazenando dentro do vEntres aqui a sell position, tá? Dividida pelo número de contratos, beleza? E aí com a função for, né, a gente faz aí o nosso contador que vai do 1, tá, até vEntres, beleza? Se saída parcial estiver habilitado, então vai enviar aí a nossa ordem parcial. Caso contrário, ele também envia aqui o alvo final, né, da operação. Mas aí, se você não estiver com essas saídas parciais habilitadas, você vai ter aí o alvo final como seu alvo principal e saída única do trade, beleza? Stop da operação, então a mesma coisa. Agora, como nós estaríamos vendidos, né, a gente utiliza o buy to cover stop, tá? Armazenando ali com o sell price, beleza? Ou seja, a gente está numa posição de venda, então o stop ele vai ser para cima. Então, mais stop ticks vezes ticks, tá? E aqui ele repete também a mesma coisa com o total da posição da venda, beleza? E aqui
é a reversão, né, pessoal? Reversão agora para compra. Então, se a ID do player de reversão for maior do que 0, ele vai fazer a virada de mão, tá? Se a opção inverter estiver habilitada. Aqui é a plotagem, então você pode plotar aqui, tá? Ele consegue plotar essas informações, beleza? Para você enxergar ali a favor de estrangeiros, contra estrangeiros, enfim. Tá? Você consegue plotar no gráfico ali. É só inserir o robô como indicador, tá? Bom, pessoal, clique em verificar, tá? De preferência, cada bloco que você vai passando aqui, você aperta em verificar, porque é dessa forma você já vai verificando se não tem nenhum erro. Cuidado com o erro de grafia, porque digitar uma informação diferente do que está dentro do input pode acarretar no não funcionamento e o robô não vai nem compilar, né? Então você não consegue rodar esse robô. Vamos repassar aqui a estrutura, pessoal, a partir da linha 49, pausa o robô. Copia com tranquilidade. Novamente eu estou repetindo aqui porque às vezes a gente quer copiar na correria, tá? E cara, se você não tem muito tempo, adquira o nosso pack de robôs, tá? Já são mais de 20 robôs, pessoal. Com esse aqui já é o robô de número 22, né? Já vamos para 23 aí, basicamente, tá? Então a assinatura é por 6 meses. Então imagine, daqui a 6 meses, quantos robôs não serão? Então, poxa, são programações avançadas, tá? Com ideias diferenciadas para você usufruir, tá? Sem dúvida nenhuma, um alto custo-benefício, fora que você tem também acesso aí a algumas aulas de programação quando você entra na nossa plataforma, tá? Então vale muito a pena, beleza, pessoal? Então aqui a gente vai descer mais um pouquinho aqui, ó. Então a gente vem até aqui, pausa, copia com tranquilidade. Vou repetir isso sempre para que você consiga criar suas próprias estratégias, porque cara, não tem jeito, pessoal. A programação é prática. Tá? Se você não praticar, você não vai aprender, beleza? Então pausou, copiou, a gente vai passando aqui as próximas linhas já, ó. Vamos lá, já está quase ali na parte do início, né? Então pausou, copiou, certo? Já vai clicando aqui, ó, sempre em verificar. Copiou um pedaço, verifica, vê se não tem nenhum erro, porque se tiver ele já vai cantar aqui embaixo para você, vai aparecer em vermelho ali, erro, tal, você já vai identificar onde é o erro com mais facilidade do que você fazer o código todo para depois verificar, né? Então, toma cuidado aí, segue essa dica de ouro, hein? Ó, então da linha 194 até a linha 225, tá? Pausou o vídeo, copia, certo? Vamos lá, essa parte aqui, beleza? Então a gente continua aqui, ó, mostrando para você aí, novamente, né? É uma programação extremamente complexa, pessoal, porque as informações que nós estamos adquirindo aqui precisam ser tratadas, né? Então não é só você pegar, eu poderia pegar só aquela função lá primeiro, já do balanceagem, mas ela não ia retornar para a gente ali o que a gente precisava, que seria o número de contratos, né, pessoal? Então já ia fugir daquilo que a gente precisa. Então por isso que é feito toda essa conversão aqui, né? E como a gente tem muitas opções no robô, ele também acaba ficando complexo, o que é natural, tá? No entanto, eu vou falar uma coisa para vocês. Toda vez que você vai desenvolver um robô aí, cara, quanto menos variáveis inúteis você criar, porque às vezes o pessoal quer pintar candle, quer plotar, cara, tudo isso come muito, tá? E acaba ficando pesado aí o teu robô, tá? Vocês vão ver que essa automação aqui, ela roda bem leve, você inicia o robô, ele não demora para executar. Então, apesar de ser uma automação aqui, uma programação complexa, ela não ficou pesada, ficou leve, tá? Então, você precisa definir muito bem, tá? Onde você vai colocar essas informações, a sequência das informações também tem um papel importante no desempenho do robô. Tá? Então toma cuidado com isso aí. A estratégia precisa ser muito bem otimizada, muito bem construída. Tá? Vocês vão perceber que a gente também costuma deixar bastante comentários aqui para você se identificar do que se trata cada linha, né? Senão a gente às vezes fica perdido. Então você não sabe nem onde você está mais, você não sabe nem o que aquela linha está fazendo. Então comenta, cara. Colocou barra aqui, você pode escrever o que você quiser do lado, beleza? Então é assim que você faz o comentário, beleza? Então tá aí, a gente já tá quase chegando na parte da execução, né? Estamos passando aqui os critérios, pessoal, que se eu não me engano aqui, sem dúvida nenhuma, é a parte que ficou mais extensa, né? Porque são muitas verificações. O usuário ele pode literalmente operar com um, com outro, o outro, enfim, estrangeiro com banco com pessoas físicas. Então, por isso que a automação ela tem todos esses detalhes aí, beleza? Vamos continuando aqui, já está na parte da execução, tá, pessoal? Daqui a pouco a gente já vai para a parte do médio ali. Então, pausou aí, copiou, clique em verificar, né? Vai sempre nessa pegada, porque assim você vai se acostumando com o lance da programação, né? Com essa forma de programar. Que vai ser bem mais produtiva para você, você vai aprender bem mais com mais tranquilidade aí, tá? Ó, já estamos chegando quase no final desse código, beleza? E aqui é o fim da estrutura,
tá pessoal? Acabou, dá mais um verificar, vem aqui em salvar como, dá um nome pro robô, beleza? Aqui a gente vai colocar Next Trader Robô Andrômeda. Vou salvar. Subscrever? Sim. Ele perguntou isso porque a gente já está rodando, tá? Então por isso que ele perguntou se quer subscrever. Beleza? E aí, cara, basicamente você vem em estratégias, automação de estratégias. Então você clica aqui ó, no botão azul, ó, criar nova automação. Ele vai abrir aqui para você. Então você vai pegar o robô, selecionar a estratégia. No nosso caso, Next Trader Robô Andrômeda Fluxo. Carreguei a estratégia. Então já vem aqui ó, dentro da input. Então todos aqueles parâmetros, ó, horário de início, tal. Beleza? Você escolhe aí como é que você vai fazer o posicionamento das entradas, tá? No nosso caso aqui, a gente está rodando no replay. Então, para você poder rodar o replay, você precisa ter o ativo do replay. Só que esse ativo, pessoal, ele só habilita quando você requisita. Então, na parte superior direita, vem aqui, ó, replayer. Ele vai carregar aqui, você vai selecionar o input, vai colocar uma data e requisitar. Ele vai aparecer nesse status aqui, ó. E aí você vai lá, né? Duplica a automação dos 3 pontinhos, ó. Duplicar a automação, vai no ativo e vai colocar o ativo dourado, tá vendo? Apareceu. Esse é o ativo do replay. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Deixa eu só mostrar para vocês aqui qual configuração que a gente está testando, para vocês verem, tá? Eu estou testando aqui, ó, no caso, pessoal, com a opção de ordem limit, tá? Ele está entrando na mínima anterior, tá certo? Na mínima anterior do candle, sem retração nenhuma. Quando ele entrar na venda, ele está entrando na máxima um período atrás, beleza? Com o número de contrato, utilizando até 20 níveis, o alvo de 10 ticks, alvo final de 200, distância de 10 ticks, o stop de 200, offset em 100, reentradas no mesmo candle, não, médio para frente habilitado, com saídas parciais, sem filtros, tá? Não estou utilizando nenhum filtro, não estou utilizando reversão, nem players custom, tá? A gente simplesmente pegou aqui, olha, o grupo a favor dos estrangeiros, tá? Eu não coloquei nem contra a pessoa física aqui, só peguei os dois principais grupos, a gente definiu aqui, tá? 1000 contratos aqui, pessoal, precisa colocar sempre valor negativo, tá? Sempre se atentem isso aí, porque se você não colocar o valor aqui negativo da venda, ele pode não funcionar corretamente. Então aqui, pessoal, a fins apenas de teste, tá? Deixa eu salvar aqui de novo. Eu vou ter que fechar essa posição aqui, porque senão ele buga a automação. Você não pode editar o robô, salvar e deixar ele continuar operando. Olha, não sei porquê, mas ele já carregou com os contratos. Acho que foi a movimentação aqui. A gente está na velocidade 10, pode ter sido isso. Tá? Mas, cara, vai alterar, ou você espera o robô finalizar o trade, ou você vai ter que zerar a posição para depois você poder alterar. E aí você salva ele e liga o robô de novo. Aqui, pessoal, ele deve ter dado algum bug aqui, ó. Se vocês perceberem, ó, tá vendo? Vamos fazer assim, ó, vamos finalizar, vamos requisitar de novo. É bom acontecer isso porque vocês já veem como proceder nessas situações, tá? No mercado ao vivo, a melhor coisa a se fazer é nem mexer, a menos que o robô não esteja em operação, tá? Então vamos ver, ó. Aqui ele deve fazer uma compra, ó. Fez a compra, colocou o alvo final lá da operação, porque a gente está utilizando o médio para frente e saída parcial, tá? Então, ó, basicamente é isso, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui o Times in Trades, tá? Então, todos aqueles grupos, ele tá fazendo a leitura aqui, né? Então, tá aí, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza? Então, olha só. Tá aqui, né? Evolução no tempo. Agora a gente coloca aqui no diário. Então, XP, BTG e tal. Vamos olhar aqui, por exemplo, a Genial. Deixar marcado só a Genial, só pra gente ver ali. Então, a Genial, pessoal, ela faz parte aí de um determinado grupo também, tá? Vamos ver aqui dentro do código, aonde que a Genial tá. Então, ó, a Genial, ela faz parte dos estrangeiros, tá? Então, ó, o total, pessoal, de grupos é aquela soma que a gente tem lá dentro da estrutura. Estrangeiros, comprados e vendidos. Então, é a soma. Tá? Então, pode ter players aqui que vão estar negativos. Então, assim, 1000 contratos, que é o que está definido aqui, deixa eu mostrar para vocês entenderem isso. Pouco demais. 1000 contratos. Tá? Então, se eu vou trabalhar com um grupo aqui, pessoal, eu teria que definir, sei lá, cara, 5, 10 mil, porque eu quero pegar o total desse, beleza? Então, tá aqui, ó, tá vendo? Bem pouco, tá? Então, tinha que definir aqui um valor maior. Esse valor aqui, pessoal, é um valor que não tem caráter nenhum de indicação de compra e venda para você pegar e rodar, mas é algo que vai aflorar suas ideias, eu tenho certeza, tá? Que isso aqui vai te ajudar muito. De repente, é algo que você já estava procurando há muito tempo e não sabia como desenvolver. Então, a gente está te entregando essa programação aqui, beleza? Então aqui, ó, para vocês verem, ó, nem sempre seguir play é sinônimo de ficar positivo o tempo todo na posição. No entanto, como o robô está trabalhando com gradiente, beleza? Então ele está fazendo toda essa defesa de posição aqui. Ele acabou ficando bem posicionado porque ele pegou a compra no fundo aqui, certo? Então isso aqui ficou bacana, né? O robô ficou bem posicionado. Agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Vamos simular aqui como se a gente fosse operar com um contrato. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Vamos pegar aqui no Times in Trades. Deixa eu desmarcar aqui. E eu quero ver aqui o player que está comprado. Olha só, a BTG está comprada, tá?
No caso aqui ela está vendida, né? Ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue aqui. Se a gente consegue deixar separado por comprados e vendidos. Bom, ver aqui, ó. Período, trade. Bom, pessoal, aqui eu queria organizar para a gente ficar na ordem, né? Só os comprados e os vendidos. Mas enfim, vamos pegar aqui, sei lá, cara. A gente pode pegar, por exemplo, aqui a Gold, tá? Então eu vou lá dentro do código, beleza? E vou ver qual é o código da Goldman. Ou, se você quiser, você pode clicar aqui, ó. Já vou mostrar aqui. Botão direito dentro do Times Trades, propriedades. E aí você vem aqui, agentes monitorados, tá? E aqui você tem a ID dos players, tá? Então deixa eu pegar aqui, por exemplo, da Goldman. Então a Goldman, pessoal, é o 238, tá? Eu não digito os valores que tem 0 no início, a gente ignora, porque senão o input ele não entende. Então você coloca só da segunda casa para frente. Então no caso da Goldman, 238, tá? Então vamos fazer o seguinte, o da Goldman é o 238, né? Então a gente vai fazer assim, olha só. Eu vou deixar aqui, pessoal, vamos deixar 100, né? Porque a gente não vai fazer aumento de posição. E a gente vai fazer o quê? Vamos colocar aqui como não. Vamos deixar ele entrar a mercado, tá? Da Goldman, vou deixar sem médio para frente, sem saídas parciais. Deixa eu pegar aqui, olha, quantidade de níveis 0, tá? Não quero que ele coloque níveis. O alvo aqui da operação, vamos deixar de 200, tá? Você pode colocar um alvo curto para ele fazer scalpers. Se você quiser, você pode entrar com a ordem limit também para ele ficar entrando nas máximas e mínimas. Cara, dá para fazer muita coisa. Então aqui você só não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai criando as carteiras, vai testando opção por opção aqui para ver o que vai se enquadrar para você, certo? Então é possível fazer grade e operar com um contrato. Vocês vão ver isso aqui agora. Reentradas no mesmo candle eu não quero, então a gente já desabilitou essas funções aqui. E aqui, pessoal, a gente vai pegar aqui, olha, inverter posição a gente vai deixar, então 238. Place Custom, vamos colocar aqui, ó, 238 também. Ó, o restante já está como 0. Eu desabilito os grupos, né? Porque agora a gente vai operar com Players Custom, vou dar ok. Vamos ver se esse robô ele vai comprar. Ele tem que entrar já com um contrato aqui. Então vamos ver aqui, ó. Era para ele ter entrado. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos verificar novamente a ID da Goldman. É o 238, tá? Ó, a Goldman ela tá comprada, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui porque que ele não entrou nessa compra, né? Vamos verificar aqui junto. Vamos lá. Ó, parece que ele entrou na posição. Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá comprado, pessoal. É porque ali não tá aparecendo, tá? Ó, está comprado, o alvo tá ali, certo? Então deve ter bugado alguma coisa ali, né? O visual não estava aparecendo, né? Mas vocês estão vendo aqui, ele realmente entrou na posição, tá? A gente achou que tinha bugado alguma coisa. Foi só a parte do gráfico lá, mas o robô ele entrou na operação, beleza? Então aqui, nesse caso, a gente está operando aqui a favor da Goldman, né? Basicamente, ó, tá operando a favor da Goldman, tá? Times in Trades, beleza? Então aqui, ó. Então aqui, pessoal, de repente você pode definir algum método operacional. Só precisa tomar cuidado porque player, ele opera muito pesado. Então é player que às vezes faz preço médio, né? Ele tem robôs. Então é bem complicado de você falar, poxa, eu vou seguir, vou ficar rico, nunca vou perder. Não tem essa mentalidade, tá? Porque definitivamente não é assim que as coisas funcionam, beleza? Então vamos cancelar aqui, cara, vamos pegar aqui, por exemplo, dia 25, vamos pegar o dia 25, deixar o Times in Trades aqui, vamos ver se ele vai aparecer agora as operações ali, né? Tinha meio que bugado, e vamos ver se ele vai olhar para esse cara. Então a Goldman já está selecionada, ó. Tá, então ele tá comprado, tá, pessoal? Então tá aí, vocês estão vendo. Tá indo a favor da Goldman, né? Nesse caso, a favor da Goldman, certo? A Goldman já tá ali, ó. Eu queria colocar aqui pra gente ver, ó. Ó, já tá mais de 4.000 contratos comprados, tá? Seria bacana se ela virasse a mão pra gente ver ali a reversão funcionar, tá? Mas, pessoal, o vídeo basicamente é esse. Então a gente mostrou para vocês aí que é possível, aqui utilizando a versão do Profit Ultra, né? Obter essas informações. Muita gente tinha essa curiosidade. A gente pegou ali os principais grupos estrangeiros, pessoas físicas e bancos. Também colocamos a opção de você operar com players customizados. Você pode inserir filtros, tá, com média móvel, High Activator, utilizar ali o Volumetric Price, né, como região para o robô não operar onde tem mais volume, com distanciamento, né, dessa região, certo? Você pode operar com gradiente no robô. Pode operar somente com um contrato, como a gente acabou de mostrar aqui, vocês estão vendo. Então, sensacional. Isso aqui é uma grande ideia de operacional para você aí que gosta de analisar essas informações de fluxo. E a partir daqui,
você pode desenvolver as suas próprias estratégias. E cara, deixa eu aproveitar aqui, não poderia deixar de falar do nosso indicador, tá? Vou colocar aqui nos 5 minutos. Esse indicador, pessoal, vocês vão ter mais detalhes em breve, tá? Ele vai ser disponibilizado aí, provavelmente através da Nelogica. É o nosso indicador de fluxo, tá? Então são indicadores aí de fluxo e o nosso trendline aí que vai dar para você aí o direcional com as regiões de suporte e resistência também, tá? E aí para você fazer a sua tomada de decisão, você vai poder operar aí da maneira que você preferir. Você pode deixar em um tempo gráfico e operar em outro, tá? Então são diversas possibilidades que você vai ter com esse indicador aqui, tá? Aqui nós não temos fluxo, tá vendo? Diferentemente se eu mudar lá para o replay. Então ali, ó, ele estava dando fluxo até aqui esse movimento, beleza? Mas depois disso, nesse exato momento aqui não tem. Então você pode falar, poxa, mas não tem regra de coloração? Tem. Só que ela só vai dar regra de coloração, pessoal, quando a gente tiver fluxo de mercado. Então, cara, sensacional essa regra de coloração aqui, beleza? Em breve a gente vai dar mais detalhes para vocês aí. Então, a gente voltando para cá, tá aí o robô operando aí a favor, no caso da Goldman, beleza? Ó, ela tá diminuindo a mão aqui. Gostaria que ela ficasse negativa para a gente ver essa inversão da mão da Goldman, né? Para vocês verem na prática. Tá vindo, ó. Vamos ver se ela vai ficar negativa, pessoal. Vamos ver aqui rapidinho, tá? Ó, tá voltando. E aí é o que eu falo para você. Aqui no caso, tá? Para esse operacional aqui, você teria que ter um alvo menor, tá? Não vai colocar aqui 1000 pontos, porque você vai deixar voltar o trade, beleza? Então coloca um alvo na operação, beleza? Coloca um stop ou um trailing stop, tá? Então é uma ideia de programação aqui que a gente está entregando para você, um código exemplo extremamente complexo. No entanto, é um código enxuto para o número de informações que ele tem, foi muito bem construído. Então, cara, vale a pena aí, tá? Novamente vou falar, se não tem tempo de copiar o código, você pode simplesmente estar adquirindo aí nosso pack de robôs. Beleza, pessoal? Então, cara, esse foi o nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.